Olá, amigos! É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros, da coleção de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos falar sobre o capítulo 40, Rumo ao Campo. André Luiz e Vicente, com a visão mais aguçada, viram coisas que jamais poderiam imaginar. Explica para nós, Wagner, o que André Luiz e Vicente viram? Vamos lá? Olá, amigos, olá, Graça. Ainda todos nós em isolamento social. Nós agradecemos muito a espiritualidade, deixamos um abraço fraterno a todos. Nosso objetivo de hoje é conversarmos um pouco sobre o capítulo 40 do livro Os Mensageiros, que tem por título Rumo ao Campo. Amigos, é de uma beleza descomunal, de uma preciosidade de valores morais, de conhecimentos sem referência ou sem limites, e obviamente convidando a todos a ler, a interagirem conosco. André Luiz, Aniceto e Vicente saem da casa de Dona Isabel de Isidoro rumo a uma pequena viagem, uma pequena estação de descanso ao campo. Usam da volitação e, volitando, André relata que sente-se mais fácil, a volitação com mais facilidade, e ele sente também que depois do tratamento que ele fez no campo visual, a sua possibilidade de análise aumentou muito. Do alto, ele olhando, ele diz assim: ele vê e sente os seres humanos como que chumbados ao solo dentro de um grande mar de oxigênio. E naquele momento, olhando do alto, ele sente o peso, ele percebe o peso que a atmosfera exerce sobre cada um de nós. Nosso corpo físico, na verdade, sustenta uma coluna de ar, de peso muito grande sobre os nossos ombros. Pois bem, André percebe algumas nuvens escuras num determinado local, outras em outro ambiente, e Aniceto mostra para ele alguns prédios do centro urbano que são quase que todos revestidos por uma placa pardacenta, lodosa. Aniceto explica que aquilo são bactérias. André se assusta e diz: mas bactérias como no mundo físico? Sim, como no mundo físico. Nós precisamos entender que para toda parte física existe a sua contraparte psíquica. Na verdade, a origem de tudo está no mundo espiritual. E André e Aniceto diz a ele: estas bactérias são produzidas e sustentadas pela mente humana de baixo teor, pensamentos de baixo calão, atitudes de menor grau espiritualizante, digamos assim, que produzem estas bactérias em larga escala em ambientes menos propícios, em ambientes onde as atividades são mais grotescas ou materiais ainda, elas proliferam de uma maneira muito séria. E ali eles conversam sobre os processos da infecção, e até um assunto muito, vamos dizer assim, apropriado talvez para o momento de pandemia que ainda vivemos, sobre a infecção, a intoxicação no mundo físico e no mundo espiritual. E Aniceto diz assim: precisamos entender que o homem físico desempenha tarefas e papéis também no mundo espiritual, onde ele tem o seu corpo perispiritual, que a origem de tudo está no espírito, o homem espírito. Esse é o ser pensante e o ser que dá origem a todas as formas, a todas as manifestações de energia. Da mesma forma que no mundo físico nós impregnamos nosso organismo quando pensamos ou agimos de maneira errada, no mundo espiritual também existem as infecções bacterianas. Existem espíritos que pensam e gostam e vibram de uma maneira menos feliz e com isso atraem, assimilam energias deletérias que promovem efetivamente enfermidades.
Aniceto ainda diz para nós que a medicina tem avançado muito, isto é maravilhoso, mas é preciso entender que a origem da doença não está no corpo. A origem da doença não é o vírus ou a bactéria. A origem da doença também não está no corpo psicossomático ou no corpo espiritual, porque também é um corpo material, em outro estado vibratório, mas é um corpo material. A origem da enfermidade ou da infecção está no espírito, na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar, nos seus gostos, desejos, tendências, vontades. De acordo com o padrão, de acordo com o diapasão de vibração moral de cada um dos homens, nós vamos assimilar energias deletérias ou energias positivas. E, obviamente, depois desta assimilação, elas proliferarão tanto para um lado quanto para o outro e produzirão a saúde ou a enfermidade. São pequenos e rápidos apontamentos. Convidando vocês fortemente, leiam o capítulo, meditem sobre ele. É de grande valia, de grande importância para a disposição da renovação mental que nós precisamos. Nós podemos fazer uma renovação moral por indicação ou por sugestão de alguém, mas quando nós entendermos e compreendermos a importância desta renovação moral, nós a faremos por índole própria, por decisão própria. Não é um processo fácil, mas tem que ser começado. Que Deus nos abençoe a todos e sigamos em paz. Queremos agradecer a vocês, agradecer ao Vadno pelos belíssimos ensinamentos desse capítulo maravilhoso que é o capítulo 40. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça a cada dia. E até semana que vem, se Deus quiser.